Pai, te dou graça, te louvo, te glorifico, te exalto. Usa a vida do teu servo, teu filho, Pai, com palavra de unção, poder e determinação, nos dá direção, sabedoria. Fala conosco nessa noite, Pai. Eu entrego a vida dele no teu altar, a vida de cada um que está aqui no teu altar. Queremos ser ministrados, Pai. Queremos ser pronto como uma terra fértil, que essa semente caia em nossa terra, nosso coração, ela venha germinar e venha produzir a 1.000 por 1. Quero abençoar em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir a Jesus? Shalom, igreja, graça e paz. Bem-vindo à casa do Abba, bem-vindos à casa do Deus Todo-Poderoso. Tome seu assento. Tome seu assento. A palavra que eu tenho para essa noite, eu acredito que ela seja curtinha, mas comigo ela falou poderosamente. Desde manhã, quando eu recebi a informação de que eu estaria aqui ministrando agora à noite, o Espírito Santo começou a falar muito ao meu coração. E no decorrer do dia, que nem já foi falado, nós estávamos em visita a uma família enlutada, família que nós amamos muito. E toda essa situação trabalhou muito dentro de mim, e eu queria compartilhar isso com vocês. E algo borbulhou dentro de mim, e uma pergunta que eu tentava responder: qual é o meu legado? E eu queria que você fizesse essa pergunta para você também. Qual é o seu legado? Legado é diferente de herança. Herança é aquilo que você deixa para as pessoas. Legado é aquilo que você deixa nas pessoas. Então, como você vai ser lembrado o dia em que você se for? Como que as pessoas vão lembrar, qual adjetivos eles usarão quando mencionar o seu nome? Quando os seus filhos estiver falando sobre você para os seus netos, como que ele vai lembrar, qual recordação ele vai ter de você? E isso mexeu muito comigo, porque me veio uma seguinte frase na minha cabeça: não faça da sua vida um rascunho. E eu fiquei meditando nisso, em meio daquela situação, pessoas tristes, e comecei a prestar atenção que muitas vezes as pessoas, elas não se importam mais, ou pelo menos muitas pessoas, elas não se importam mais sobre a vida delas, sobre o comportamento delas. Elas vivem de uma forma desregrada. Existe uma frase que fala assim: elas vivem como se nunca fosse morrer, e morrem como se nunca tivesse vivido. Pessoas que vivem sem limites, sem direção, sem destino, vivendo somente pelo agora, pelo momento, pelo instante, vivendo somente pela sua vontade do agora, e não plantam sementes para o futuro. Eu conheço muitas pessoas que vivem assim, vivem como se fossem eternos e que nunca precisarão prestar contas da sua vida. Filipenses capítulo 3, verso 19, fala das pessoas que vivem pelo seu próprio ventre, ou seja, vivem somente pelas suas vontades, para suprir o seu ego, o seu agora, e não se importa com o legado, não se importa se amanhã ou depois elas entrarem num lugar
de morte, e olhar para trás e ver que, ou antes da morte, né, e olhar para trás e ver que a vida foi apenas para consumir recursos nessa terra. Nós, como homens e mulheres de Deus, nós temos que viver e ser a diferença. Nós vemos aí fora muitas pessoas, como é que eu vou falar, imaturas emocionalmente, imaturas espiritualmente, porque acharam difícil demais tomar o cajado da responsabilidade, pois vivem numa zona de conforto, e isso é muito bom. Amadurecer exige um esforço muito grande. Por isso temos tantas pessoas mimadas, pirracentas, pessoas confusas, pessoas indecisas, porque não quiseram evoluir socialmente ou psicologicamente, não tomaram para si a responsabilidade nem da própria vida. Pessoas que andam sem rumo, sem destino. Também vemos pessoas que elas tomam decisões baseadas somente nas emoções e não na razão. Emocionalmente tão abalado que todas as decisões delas, desde as mais simples, as mais relevantes, são pautadas apenas no que ela está sentindo naquele momento, e não na razão, não no raciocínio. Porque você ter um amadurecimento no seu raciocínio, você vai conseguir discernir que cada decisão tem um peso, tem um impacto. E a pessoa que ela toma decisões pautadas em emoção, ela não calcula o impacto de uma decisão errada. Quantos homens saem de casa sem se preocupar com o impacto na vida dos filhos? Quantos casamentos se acabam sem se preocupar no impacto que isso pode causar nas gerações? Quantos homens e mulheres simplesmente largam o emprego porque se sentiram ofendidos ou só magoados e não calculam o impacto dessa decisão no final do mês? Quantas pessoas decidem simplesmente sair da igreja magoadinhos, mas não calculam o impacto que isso pode ter na vida espiritual dela? Nós vemos pessoas fragilizadas demais por falta de um posicionamento de amadurecimento espiritual. E muitas vezes eu estou falando das pessoas que eu conheço, mas talvez você também conheça pessoas assim, que sabe até de onde veio, sabe aonde está, mas não sabe do amanhã, não sabe para onde vai ir, não tem um destino, não tem um sonho, e levando assim um pouco mais a fundo, não sabe se vai para o céu ou vai para o inferno. Pessoas que não sabem se a salvação dela está garantida ou não, porque um dia está posicionado, outro dia se deixa levar pelas emoções ou pela carnalidade ou pelas tentações. Pessoas que têm um pensamento assim, têm até sonhos, têm até vontade de crescer, de conquistar, mas não perseveram, não lutam, não acreditam, não buscam constantemente a vitória, e acaba se frustrando, porque na desistência dela, ela ficou pelo meio do caminho. Nós sabemos que conquistar não é fácil, tem o seu preço, mas pessoas têm a vontade enfraquecida
começam e não terminam. E é muito fácil aí nós colocarmos a culpa em Deus, de que Deus está abençoando o próximo, Deus está abençoando o irmão, mas Deus não está me abençoando. Vivem na frustração, porque um dia desejaram, mas não quiseram pagar o preço. Quantos sonhos seus ficou para trás? Porque um dia você achou que o preço era caro demais. Todo sonho tem um preço. Quanto custa aonde você quer chegar? Quanto custa de determinação aonde você quer chegar? Qual o valor que você vai ter que pagar em renúncia para chegar aonde você almeja? Tem um preço. Mas se nós caminharmos em imaturidade, nós vemos que qualquer resultado está bom. Eu não conquistei, mas não está, tudo bem. O que eu estou vivendo hoje está bom. Sendo que o que Deus tem para nós, em Jeremias 29:11 fala: eu sei bem os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para fins que esperais. O Senhor fala que Ele tem bons pensamentos para nós. Então a culpa não é dele. A palavra do Senhor diz que o que Ele tem para nós é bom, é perfeito e agradável. Então a culpa não é dele. Um dia eu estava conversando, eu não lembro se foi com o Guilherme, com a Gabriele, e também comentei na célula certa vez que eu quero o melhor para os meus filhos, assim como qualquer pai. Só que eu não posso obrigar eles a enxergar aquilo que eu desejo para eles, a desejar aquilo que eu desejo para eles. Para o Guilherme, eu conhecendo o potencial dele, eu já projeto ele em lugares grandes. Eu já fico imaginando ele concluindo diplomas Só que eu não tenho condição de obrigar ele a viver isso. Eu sei do potencial dele, eu sei aonde ele pode chegar. O mínimo que eu esperava, assim, eu, pai, conhecendo o potencial dele, era um diploma lá no ITA, engenharia espacial, sei lá. Mas e se ele decidir simplesmente ter uma vendinha lá na esquina do bairro? É a decisão dele. Mas eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito dele. Da mesma forma, eu fico imaginando Deus olhando para nós e vendo em cada um de nós um potencial. Deus desenhando um futuro de conquista, um futuro maravilhoso. Mas Ele não vai em momento nenhum nos obrigar. Existe o livre-arbítrio. O livre-arbítrio nada mais é do que uma permissão dada tanto para o pecado, ou uma permissão dada para você simplesmente falar: os seus sonhos para mim não servem. Mas um pai que ama, ele quer o melhor. E como saber se eu estou vivendo a minha vida um rascunho? Como saber se a minha vida está firmada na rocha, ou se eu simplesmente estou vivendo, no tempo da escola falava, vivendo la vida louca? Como saber se a minha vida está pautada em valores e princípios e na rocha? Primeiro ponto que eu quero que você analise: nós estamos vivendo intensamente cada área da nossa vida?
Você vive intensamente o seu relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo? Você vive intensamente o seu relacionamento com os seus filhos? Você vive intensamente o seu relacionamento com Deus? Porque se você levar isso um pouquinho de cada, está virando um rascunho. No rascunho, quando você vai escrever, às vezes você nem coloca a frase inteira, você só vai abreviando ela, porque você pensa assim, não, depois na hora que eu passar limpo eu escrevo completo. Eu escutei uma frase do apóstolo René um dia, ele falando assim: eu sou 100% em tudo que eu faço. E eu fiquei imaginando o que é você ser 100% em tudo que você fizer. Mas aí tem uma forma de você calcular isso. Eu vou te ensinar um segredo agora. Você quer saber se você está 100% em cada área? Quer saber? Então é o seguinte: se a sua esposa soubesse quem você é hoje, o jeito que você trata ela hoje, o jeito que você vive com ela hoje, ela teria casado com você? Se o seu patrão olha hoje para o seu desempenho profissional, para quem você é profissionalmente hoje, ele teria te contratado lá atrás? Se o seu líder, vendo hoje as suas atitudes, será que ele teria pagado um preço tão alto lá atrás? Aí você começa a calcular, e você vê que existe talvez um pequeno déficit, algo a ser melhorado. Talvez a Ediciane, se ela olhar para mim hoje, a pessoa que eu sou hoje, será que ela tinha lá atrás dito sim? Nós precisamos evoluir como cristão. Se nós formos igual ao mundo, nós falhamos. Se nós nos tratarmos como tratamos as pessoas do mundo, nós falhamos. E o sangue de Cristo foi em vão. Segundo ponto, para saber se a minha vida é um rascunho: como eu sou reconhecido no mundo espiritual? Como o inferno te vê e como o céu te vê? Quem é você no mundo espiritual? No momento em que você precisa se colocar diante de Deus, que pensamento Ele tem de você ou de mim? Quando eu vejo o livro de Jó e Deus olha assim e fala: ah, meu servo Jó, homem bom, íntegro, homem de fé, homem valente. E se Ele estivesse falando de mim, de você, qual adjetivos Ele daria para nós? Qual seria a observação que Ele faria de nós como cristãos, como igreja nessa cidade? Se Ele olhasse para a igreja Abba Pai e desse um adjetivo, qual adjetivo nós como igreja teríamos na boca de Deus? Que seja isso motivo de reflexão. Terceiro ponto: o quanto tem de Deus nas minhas decisões? O quanto tem de Deus nas suas decisões? Porque uma pessoa que ela vive uma vida como se fosse um rascunho, ela vai tomando as decisões pautada nos interesses dela, ou naquilo que ela acha legal, ou nas emoções, que nem eu falei. Mas uma pessoa que quer ter uma vida íntegra, as decisões delas são baseadas naquilo que está no coração de Deus, porque ela tem uma vida de extrema intimidade com Deus.
Então ela sabe os sonhos de Deus, ela conhece os pensamentos de Deus a respeito dela, ela sabe qual é o propósito dela nessa terra. Uma pessoa que ela quer ter uma vida íntegra diante do Pai, ela consegue enxergar as respostas que Deus tem para ela. Ela tem o Espírito Santo na vida dela que fala: vai, não vai, volta, pode fazer negócio com esse, não com esse não. Ela tem o Espírito Santo que diz: tudo bem, recua, avança. Que tanto tem de Deus nas decisões que nós tomamos? Que tanto Deus tem a possibilidade de intervir? Eu estou falando de decisões simples, desde você colocar uma roupa e perguntar: Espírito Santo, estou bem? Estou decente? Estou bonito? Estou bonita? Desde uma decisão relevante, do tipo: posso fazer sociedade com esse? Devo investir aqui? Devo sair com essas pessoas? Quando nós não temos essa intimidade com o Pai, com Deus, e daí, de novo, nós vivemos em frustrações, porque daí está sem rumo, está sem direção, está largado, né? Eu tive uma experiência essa semana, e eu quero falar rapidinho só sobre propósito. Eu tive essa semana, eu acho que foi sexta-feira, e eu resolvi o que eu tinha que fazer no centro, estava voltando para casa, eu vi uma moça vendendo salgado assim na garagem da casa dela mesmo, e eu voltei, até mesmo sem entender, porque eu não estava com fome, e eu tentando entender aquilo ali, sentei lá, pedi um café, pedi um salgado, comendo salgado. Daí eu fiz uma pergunta para ela, que eu precisava de um comércio que fizesse bordado. Perguntei se ela na região ali tinha. Daí ela encheu os olhos para falar assim: quando eu trabalhava no hospital, e aí eu fazia a gente fazia os nossos uniformes em tal lugar. Falei: nossa, você era enfermeira? Quanto tempo? 7 anos. E aquele olho daquela menina começou a brilhar. 7 anos, e a minha alegria, a minha especialidade, aquilo que eu amo fazer, é cuidar de pessoas com queimadura. Eu amo cuidar de queimados, porque são pessoas assim que precisam de um cuidado muito maior, e eu 7 anos me dediquei a isso. E aí eu olhei ela vendendo salgado, tipo, nada a ver ela vender salgado, glória a Deus, mas eu não conseguia entender como os olhos brilhavam tanto por uma coisa e ela estava fazendo outra. E aí ela começou a falar assim: sabe, minha família até está brigando comigo, porque eu abandonei, eu saí. E aí ela falando assim: moço, esses dias até parou um carro aqui desses que faz salvamento, e aí comeu um salgado, e eu fiquei morrendo de vontade de conversar com eles, de perguntar, de trocar informação, mas daí ela se conteve, né, porque ali ela estava na condição de apenas vendedora. E aí eu fui entender o que eu fui fazer ali. Não era matar a fome, era simplesmente falar uma frase que eu escutei da boca da apóstola: não existe vida fora do propósito. Não existe vida. Ela estava ali, ela estava trabalhando, ela estava vivendo ali, mas a vida dela não era aquilo ali. Ela tinha algo muito maior a ser feito, algo muito maior a conquistar. Existia um propósito no coração daquela mulher que ardia, tanto que ela falou assim para mim, pegou o celular: moço, eu passo o dia olhando o meu Instagram para ver as postagens que eu fazia do hospital. E ela correndo lá pegou: olha, esse menino aqui aconteceu isso, esse menino aconteceu aquilo, contando das queimaduras das crianças.
O coração dela estava no propósito, mas ela estava fora do propósito. Por que eu estou contando isso? Talvez hoje você não está vivendo a plenitude, não está satisfeito, não está feliz. Talvez o seu coração borbulha por algo, isso se chama propósito. Se você não está vivendo o propósito, você está simplesmente vivendo passeando nessa terra. E Deus não te fez para isso, Deus não nos fez para isso. Deus nos fez para algo grande, para algo maior, para algo super maior. E um dia eu escutei uma frase, e essa frase cravou no meu coração, e eu tenho isso como verdade para mim. Eu não aceito nada menos na minha vida do que tudo aquilo que Jesus me prometeu. E que seja isso a sua verdade. Não se conforme, não aceite viver na mediocridade, porque o nosso Pai, Ele é o Pai, é o Abba, é o que supre, é o que derrama em abundância. Mas nós precisamos estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, na direção dEle. Talvez você hoje esteja acumulando tristezas de coisas que você gostaria de ter conquistado e não conquistou. O segredo é: entre no propósito, se alinhe à vontade do nosso Pai. Quando eu estava tirando essa palavra, eu lembrei da escola. Tinha aqueles caderninhos de perguntas e respostas. Na escola de vocês também tinha, que ficava passeando aquele caderninho. E aí eu me lembrei, não sei como que eu me lembrei disso, mas uma das perguntinhas lá nem era pergunta, era: escreva uma frase. E aí cada um colocava o seu poeminha, e eu me lembrei daquela frase que falava assim: não faça da sua vida um rascunho, talvez não dê tempo de passar a limpo. E mediante a tantas situações hoje, quantas pessoas gostariam de ter a oportunidade de passar a limpo muita coisa que eles deixaram para trás, né? Outra experiência que eu tive com o Guilherme, conversando com ele a respeito de escola, uma fase da vida dele aí, lá no passado, né, meu filho? Que ele estava ruim na escola. Na verdade, ele já tinha melhorado. Daí eu perguntei assim: Guilherme, se o Guilherme, se você hoje pudesse voltar lá atrás, que recado, que mensagem você entregaria para o Guilherme lá de trás? Aí a gente até estava na moto, né, Gui? Ele falou assim: eu falaria para o Guilherme lá de trás que ele deveria ter estudado mais. Eu falei: legal. Agora me tira uma dúvida: se o Guilherme do futuro viesse hoje, o que ele falaria para você? E eu faço essa pergunta para você: se você tivesse a oportunidade de você lá no futuro vir hoje, se o seu eu viesse hoje e ele fosse te dar um conselho, que conselho ele te daria? Eu tenho certeza que você tem a resposta. Eu tenho certeza que você sabe o que você precisa mudar. Se o seu eu chegasse agora e falasse assim: você poderia ter feito isso para a gente se dar bem lá na frente. Você sabe a resposta. Aonde você precisa virar uma chave. Talvez ele dissesse assim: poxa, cara, você poderia ter estudado mais, amado mais, beijado mais, perdoado mais. Você podia ter sorrido mais. Você podia ter perseverado. Você podia ter se alinhado aos propósitos. Vocês não têm noção quanto essa palavra mexeu comigo essa tarde. A Bíblia nos ensina em João 10:10 que
Jesus veio para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Vida e vida em abundância. O que é vida você sabe, mas talvez nós ainda não experimentamos a abundância de Deus. Não aceite nada menos. Existe um cantor que fala: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. A palavra diz: eu tenho para você vida e vida em abundância. Coloque-se em pé. O que eu queria com isso tudo? Que você tivesse a oportunidade de olhar para dentro de você e ver que existe algo maior. Pessoas estão morrendo aí. Escuta o que eu vou falar. O que chega nos nossos ouvidos, nós como pastores? Pastor, as pessoas quando descobrem que vão ser entubadas, elas ficam loucas, porque elas começam a ligar para os seus familiares. Elas pedem para ligar: por favor, deixa eu ligar. E elas ligam para pedir perdão. Quando elas sabem que elas vão ser entubadas, elas não sabem do depois, então elas ligam para pedir perdão para as pessoas. Elas pedem perdão para Deus. Mas será que eu preciso estar nesse lugar para saber que eu preciso pedir perdão? Uai, eu sou um filho de Deus, eu sou um crente, eu sou um homem e mulher de Deus. Será que eu preciso estar nesse lugar para entender que eu preciso me arrepender? Sendo que esse é o propósito da cruz, é isso que nós aprendemos todos os dias. Talvez tudo que aquelas pessoas mais querem é mais uma chance de tentar fazer de novo. Amanhã é segunda-feira e você tem a chance de fazer de novo. Essa semana você tem a chance de ser diferente. Cada manhã é uma oportunidade que você tem para ser melhor. E que o Espírito Santo ministre isso no seu coração a cada manhã. E que na sua oração matinal você fale: Espírito Santo, nessa manhã me ajuda a ser melhor. Feche seus olhos. Fale com você. Fale com você. Faça esse exercício. Faça de conta que você é aquela pessoa do futuro que chegou agora. Começa a dar um conselho para você. O que você precisa mudar? O que você precisa renunciar? O que você precisa decidir? O que você precisa tomar posse? O que você precisa desistir? O que você precisa sonhar? O que você precisa se dedicar mais? Quem você precisa perdoar? Quem você precisa amar mais? O que é precioso para você? Fale com você, porque hoje é uma noite de libertação. Isso é libertação, sim. Isso é libertação, sim. Porque você não vai sair daquela porta do mesmo jeito. Fale com seu pai. Fale com seu pai. Fale com o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Oh, rebaixaralamana. Vive esse momento intensamente. Viva esse momento intensamente. Espírito Santo de Deus, vem trazer entendimento nessa noite. Vem trazer cura, libertação.
Vem trazer, ó Deus Todo-Poderoso, consciência do que precisa ser mudado, transformado. Vem trazer consciência do que precisa ser, ó Deus, lançado por terra nessa noite. Venha trazer essa maturidade espiritual e emocional para a sua noiva, para a sua igreja. Nos ajude a caminhar com passos firmes. Nos ajude, ó Deus, a sermos homens e mulheres de Deus melhores. Nós não podemos ser mais um nessa terra. Precisamos ser modelo, precisamos ser referência. Lá fora está cheio dos iguais. Nós precisamos ser diferente, porque o Espírito que habita em nós é o Espírito Santo de Deus. Não faça da sua vida um rascunho. Seja você protagonista de uma grande conquista, através do Espírito Santo, através da promessa, através do propósito, através da aliança, através da honra. Deus nos dá uma nova chance a cada dia. Me dá aliança com você. Vem, Espírito Santo de Deus. Que seja uma noite de transição de mente, que seja uma noite de renovação de mente. Não vos conformeis, mas renovais a vossa mente, para saberes e viver o que é bom, perfeito e agradável, que é a vontade do Pai. Oh, noite de renovação de mente. Aleluia. Queremos queimar, nós somos seus ministros. Não negue o seu fogo, nós somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar, nós somos seus ministros. Não negue o seu fogo, nós somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Se tem verdade na sua oração, cante esse refrão agora, com toda a força, com toda a intensidade. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar
Obrigado, Jesus. Você pode dizer para Ele: obrigado, Jesus.